A morte, com ousadia, me repreendeu. Você passou muito tempo se desculpando, Calvin, mas nenhuma vez você pediu desculpas a si mesmo. Droga. Isso bate forte, cara. A morte veio até mim naquela noite, enquanto eu estava sentado e sem forças na poça do meu próprio sangue, desesperado e em lágrimas. E quando o vi, apareceu uma entidade alta vestida com uma túnica tão negra que ultrapassava as profundezas da escuridão que eu sentia dentro do meu coração. Eu estava perturbado, não por uma coisa em particular, mas por várias coisas. Eu cometi tantos erros que tentar me recompor se tornou mais difícil do que colar uma casca de ovo quebrada. Se é que você me entende. 1 ano antes, perdi a pessoa mais importante da minha vida, a única garota que realmente amei, Penny. Só podia culpar a mim mesmo. Passei o último ano me culpando por traí-la, por trair sua confiança. Ela encontrou um cara novo, alguém melhor do que eu. Alguém que lhe trazia flores, a levava para encontros chiques, era leal a ela. E tudo isso me lembrava quantas chances eu costumava ter de fazer todas essas coisas por ela, e não fiz. 6 meses antes, a culpa e a dor me atingiram, rasgaram minha alma. E para amortecer a dor, tomei comprimidos para dormir com álcool todas as noites, temendo o momento em que acordaria para mais um dia ensolarado e solitário. 4 meses antes, perdi meu emprego e minha bolsa de estudos porque a depressão e o abuso de substâncias químicas me mantiveram imóvel. Eu não queria enfrentar um mundo onde teria que assistir a todos os outros nadando, enquanto eu afundava lentamente para o abismo mais profundo. 3 meses antes, perdi meus amigos e minha família também. Eu me tornei distante e sem emoção. Recusei convites e não aparecia em encontros festivos. Explodia com qualquer um que me dissesse que eu precisava de ajuda. Eu estava derrotado e só podia me culpar. 1 mês antes, comprei o pequeno estojo retangular de lâminas de barbear. Adicionando a compulsão por substâncias, eu sentia um pequeno alívio quando sentia a picada afiada e via o fluxo vermelho profundo descendo pelo meu pulso. E naquela noite, liguei para minha ex-namorada um pouco embriagado, mas verdadeiro mesmo assim. Disse a ela que a amava. Implorei por outra chance. Chorei mais do que chorei em meses só ao ouvir a voz dela. Ela me disse uma coisa e apenas uma coisa. Eu não te amo mais, Calvin. E nunca vou te amar. Ela desligou imediatamente, e tudo o que pude fazer foi olhar fixamente para o canto do quarto. Foi quando tudo me atingiu de uma vez, foi mais forte do que um carro indo a toda velocidade ao meu encontro. Quer saber, dane-se. Engoli o resto dos meus comprimidos para dormir, tomei todo o restante da vodka da garrafa e usei aquelas lâminas para cortar mais fundo do que eu já tinha cortado. Então aqui estava eu, sem esperança e sozinho. Mas eu não estava tão sozinho assim. Eu olhei para meus pulsos ensanguentados por alguns segundos, e quando olhei para cima, ele estava lá. Uma pessoa normal teria ficado histérica e com medo, mas eu não era mais normal. Não fiquei surpreso por ele estar lá. Então eu o recebi. Calvin, ele falou com a voz mais grave que eu já ouvi, mais baixa do que as narrações em todos os trailers de filmes, e disse aquela única palavra com um suspiro desaprovador. A maneira como ele disse me fez sentir como uma criança novamente, como se eu tivesse feito algo e mentido sobre isso. Mas eu não estava mentindo agora. A prova estava na bagunça que eu era naquele momento. Solucei trêmulo. Desculpe, eu disse. Por algum motivo senti que precisava pedir desculpas, então eu pedi. Você passou muito tempo se desculpando, Calvin, mas nenhuma vez pediu desculpas a si mesmo. Uma ruga se formou entre as minhas sobrancelhas enquanto eu refletia sobre o que ele acabava de dizer. Chegando até mim lentamente, ele queria que eu visse que meu único inimigo era eu mesmo. Você dá conselhos úteis para todas as almas que encontra. Pensei que você fosse a morte, não um psicólogo, seu merda. Levantei uma sobrancelha para ele, ainda perturbado pelo fato de estar olhando para um buraco negro onde deveria estar seu rosto. Ele forçou uma risada profunda e curta. Não, principalmente para aqueles como você, que tomam nas próprias mãos decidir o destino. Não cabe a você, Calvin. Então você dá conselhos às suas vítimas de suicídio. O que isso significa? Ele suspirou novamente, como se já tivesse explicado isso milhares de vezes antes. Tenho certeza de que tinha.
Significa que não é você que decide isso. Significa que estou te dando outra perspectiva. Levantou a curiosidade pendurada em cada palavra. Que perspectiva seria essa? A única maneira de ver as coisas é que sou uma desculpa horrível e uma porcaria de ser humano. Então, por que ter medo de morrer quando tenho mais medo de viver? Eu tinha que fazer isso. Eu precisava fazer isso. E estou mostrando a você, Calvin, o que viver pode fazer por você. Um toque de persuasão soou em sua voz. Me diga, Morty, o que eu tenho para viver? A pergunta saiu dura, mas ele não recuou. Ouça atentamente. E se eu te dissesse que você vai superar essa depressão, não totalmente curado, mas controlado por medicamentos e terapia? E se eu te dissesse que você superará essa depressão, conseguirá outro emprego, e o emprego pagará pela educação que você abandonou. Quando terminar essa educação, você será admirado. Admirado por seus amigos, sua família e, o mais importante, sua ex-namorada. Eles verão a grandeza em você que você sabe que tem. Eles ficarão orgulhosos dessa mudança. Você não conseguirá olhar uma garrafa de vodka sem passar mal. E se eu lhe dissesse que sua carreira pagará pelo anel caro que você usará para propor ao seu primeiro e único amor? E você será capaz de dar a ela todas as flores, encontros e lealdade que falhou em dar antes. Mais importante, e se eu falar que você será capaz de dar a ela um casamento dos sonhos também? E dar a ela 2 filhos lindos, uma menina e um menino? E se eu dissesse que você estaria perdendo a vida ao escolher desistir? Lágrimas escorriam dos meus olhos. Eu posso ser feliz de novo? Perguntei esperançoso, com medo do que a resposta poderia ser. Mas a resposta dele foi o maior alívio que já senti. Sim, você pode ser feliz de novo. Limpei as bochechas molhadas e dei um sorriso trêmulo. Eu diria que quero viver. Então eu não sou mais necessário. A finalidade em sua voz diminuiu a tensão que eu sentia antes. Enquanto eu sorria mais largamente, soltei meio choro, meio riso. Obrigado, muito obrigado. Agora vá para o hospital, faça o esvaziamento gástrico e feche suas feridas. Adeus. E num piscar de olhos, o vazio negro que era ele desapareceu. Nos dias seguintes não conseguia me livrar daquele sorriso. As enfermeiras e médicos que me ajudaram e estavam intrigados com isso. Um homem sendo tratado por uma tentativa de suicídio está tão feliz assim? Eu sabia que para eles não havia nada de certo nisso, mas eu não me sentia certo em toda a minha vida. Por causa dos meus óbvios problemas de saúde mental, fiquei na ala psiquiátrica por 1 mês depois de me curar fisicamente. Assim como a morte disse, ainda havia as lembranças da minha depressão, mas não era nada que a terapia e a medicação não pudessem consertar. Depois de ser liberado, encontrei um emprego em um centro de atendimento que pagava um pouco mais que o salário mínimo. Não era o melhor dos empregos, mas eu estava muito feliz por tê-lo. Economizei dinheiro por alguns meses e comecei a frequentar a escola novamente no outono. Estava cursando um curso de administração. Meus amigos e familiares estavam lá para me ver me formar e eu nunca me senti mais agradecido. Finalmente eu estava fazendo as pessoas se orgulharem de novo. Eu não estava falhando, nem mesmo bebi naquela noite com o restante dos meus amigos. Eu não queria tocar em outra gota de álcool. Passei aquela noite com as pessoas mais próximas a mim, todos sentados em uma grande mesa no melhor restaurante da cidade. E estou tão feliz por ter escolhido fazer isso naquela noite, porque nossa garçonete acabou sendo a garota que eu sentia tanta falta e ainda amava. Ela parecia surpresa ao me ver, mas também parecia feliz. Calvin, ela disse olhando para mim como se eu fosse seu irmão perdido há muito tempo. Eu queria sorrir também, mas notei o leve roxo sob seu olho direito. Não estava completamente escondido pela base bege. Ela sabia que eu tinha notado, e antes que eu pudesse dizer alguma coisa, ela começou a anotar nossos pedidos. Preocupado, disse à minha família e amigos, enquanto saíam, que eu ia ficar e falar com ela. Eles entenderam e, depois de mais parabéns, partiram. Esperei mais 1 hora no estacionamento acompanhado pela noite, onde eu podia respirar a brisa fresca da primavera. Ela foi uma das primeiras a sair e me viu apoiado ao lado da entrada, interrompendo seu passo. O rosto de Penny se iluminou e havia lágrimas em seus olhos. Eu sabia que você ia esperar por mim, Cal. Eu sei que você é um cara ótimo.
Acho que sempre soube que você tinha potencial, mas acho que estava sendo seu próprio pior inimigo. Essas palavras trouxeram de volta a menor lembrança do que a morte havia me dito meses antes. Que eu deveria me desculpar comigo mesmo. E ela precisava fazer o mesmo. O passado é passado, Penny, sem ressentimentos. Ela parecia ainda mais grata e se aproximou para me abraçar. Coloquei a mão em sua bochecha antes que ela pudesse e gentilmente esfreguei o roxo sob seu olho. Ele fez isso com você? Perguntei preocupado e irritado. Penny não disse uma palavra, mas seus olhos castanhos profundos disseram tudo. Obviamente, ele havia ultrapassado o papel de namorado amável e começou a exigir demais dela. Mas eu me tornei tudo o que ela precisava e muito mais. Eu a abracei e passei os dedos pelo seu longo cabelo. Não vai acontecer de novo, amor. Estou aqui agora. Depois dessa noite, as coisas estavam melhores do que nunca entre mim e Penny. Ela se afastou do namorado abusivo e juntos conseguimos que ele recebesse a sentença de prisão que merecia. Passávamos cada momento livre juntos e era como se nunca tivéssemos nos separado. Até mesmo nossas antigas piadas internas permaneceram as mesmas. Com o tempo, economizei o suficiente para comprar o anel mais bonito que pude encontrar e a pedi em casamento. Bem no meio do campo de futebol da escola local, onde nos conhecemos muitos anos atrás. Um campo, talvez não o melhor cenário para um pedido de casamento, mas significava muito para ambos. As flores encheram nossa casa de cheiros perfumados. Eu trazia uma para casa todos os dias depois do trabalho. Fazia reservas todo fim de semana para nossos encontros. E nenhuma garota poderia significar tanto para mim quanto minha Penny. O casamento foi aquele com que ela sempre sonhou quando éramos mais jovens. Um casamento no inverno na neve, tudo enfeitados em tons de azul e branco. E aquele vestido de mangas compridas que ela esperava desde que o viu na vitrine da loja. Um ano depois do casamento, Penny veio até mim com as melhores notícias que já recebi dela. Ela estava grávida. Descobrimos que era uma menina, e eu era o pai mais feliz quando nossa Violet veio ao mundo, com cabelos escuros assim como a mãe. 2 anos depois tivemos nosso filho, Jackson. Ele se parecia comigo, com olhos verdes e uma cabeleira castanha. Violet estava nas nuvens com a chegada de um irmão mais novo. A vida era incrível, cara. Era tudo o que a morte havia me dito que seria e mais. Escolhi a vida da última vez que o vi, e a vida me escolheu. Você pode imaginar meu choque no dia em que o encontrei em pé diante da minha mesa de trabalho. Eu estava digitando no meu computador, focado apenas no meu trabalho. Ele quebrou esse transe e o ar ficou pesado. Eu virei uma estátua, parado como a esposa de Ló depois que ela se transformou em sal. Depois de segundos desse confronto vazio, quebrei o silêncio. Por quê? Ele suspirou. Muito parecido com a noite em que nos conhecemos. Aquele suspiro desaprovador, mas agora com um pouco de apreensão. Aconteceu algo, Calvin, algo ruim. Meu coração batia rapidamente contra minhas costelas. Parei de respirar. O que você quer dizer com algo ruim? 1 milhão de coisas passaram pela minha cabeça de uma vez. Minha família, meus amigos, eu mesmo. Aconteceu algo a eles? Algo vai acontecer comigo? Você se lembra do Hale, não é, Calvin? Hale, esse é o merda que eu coloquei na prisão. Odiava ouvir o nome dele, sim. Lembro-me desse lixo. E ele finalmente recebeu o que merecia. Ele saiu da prisão, Calvin. A cautela e a piedade naquela única frase não podiam ser boas. Levantei-me da minha cadeira de escritório, confuso. Não tem como. Ele não poderia ter saído ainda. Ele recebeu 15 anos. Só se passaram 9. Já ouviu falar de bom comportamento, Calvin? Eu estava muito nervoso. Como esse monstro poderia ser capaz de bom comportamento? E então eu lembrei. Ele enganou Penny por 1 ano. Ele havia sido um lobo em pele de cordeiro. Ele era definitivamente capaz de enganar os outros. Acho que você precisa vir comigo, Calvin. Não perdi tempo. O segui sem me preocupar em dizer a ninguém que estava saindo do trabalho. Minha prioridade era garantir que as pessoas que eu amava estivessem bem. Mas as peças que estavam se encaixando em minha mente estavam longe de estar bem. Dirigi a 1000 por hora para casa. Gotas de suor se formaram em minha testa e minha respiração estava audível. A morte me seguiu até dentro de casa, enquanto eu corria para dentro, mas ele não disse nada. A sala de estar estava uma bagunça de vasos quebrados.
os que continham todas as flores que dei a Penny, e 1 milhão de pétalas e folhas cobriam o chão. Eu estava tão imensamente irritado e assustado ao mesmo tempo. Principalmente assustado, porque a cena diante de mim indicava que nada de bom poderia vir dela. Eu gritei com terror em minha voz: Penny, Violet, Jack, onde estão? No quarto principal, Calvin. Disse a morte de algum lugar no meu campo de visão periférico. Ele apontou para a porta no final do corredor. Uma porta que agora estava cortada e quebrada, ligeiramente entreaberta. Corri pelo corredor e empurrei a porta, sem me importar com as farpas afiadas que se cravaram na minha mão esquerda. A luz estava apagada. Eu queria não tê-la ligado, porque quando eu fiz, fui recebido com um puro horror de sangue carmesim pintado no carpete e lençóis brancos e nas paredes, e pintado nos corpos das 3 pessoas na minha vida que mais significavam para mim. Os detalhes são muito traumáticos para repetir, mas o machado que foi usado em todos eles foi deixado para trás, cravado no crânio da minha esposa. Caí de joelhos na frente deles, soluços tão fortes que me fizeram vomitar. Eu simplesmente não conseguia parar de chorar. Não conseguia falar. Eu estava gritando sob o peso da dor emocional. Eu estava machucado. Mas você disse que seria melhor. Virei-me para a morte, gritando e vendo vermelho. Você disse que eu seria feliz. Por quê? Solucei profundamente novamente, incapaz de conter o nó na minha garganta. E você foi, Calvin. Você foi feliz por vários anos, mas com a vida vem chances boas e más. Todo mundo sofre, Calvin. Sofrer? Eu não tenho mais nada para viver morte. Perdi minhas razões para viver, para trabalhar, para amar. Isso é mais do que sofrimento. Não consegui conter o desprezo em minha voz e fiquei perigosamente perto daquele buraco negro de rosto que a morte usava, apesar de ter que olhar para cima para vê-lo. Você está errado novamente, Calvin. Estou aqui não apenas pela sua família, já que tenho que fazer meu trabalho. Ele levantou as mãos ossudas em rendição, mas também estou aqui para ajudá-lo. O quê? Você já sabe que estou planejando me matar novamente, psicólogo de merda? Eu cuspi nele, raiva fervente em cada palavra. Na verdade, sim. Eu sabia que você tentaria. Você vai pegar a pistola em cima do armário e explodir seus miolos. Vai fazer isso em algumas horas neste mesmo quarto. Mas eu tenho outra perspectiva para você. Fique de boca aberta. Ele sabia dos meus planos. Sabia onde estava a pistola que eu guardava para proteção. Mas eu não podia ficar muito surpreso. Depois de um momento, cruzei os braços e olhei com raiva. Outra perspectiva para mim, né? O quê? O que poderia me fazer escolher a vida desta vez? Uma vida que não vale a pena viver. Pela primeira e última vez, a morte colocou uma mão no meu ombro e, embora eu não pudesse ver seu rosto, eu sabia que ele estava olhando nos meus olhos. Você deve viver, Calvin, porque Hale deve morrer. E você é quem fará isso acontecer. Achei que ouvi seus lábios se abrirem em um sorriso, se é que ele tinha lábios. A morte deixou isso claro mais uma vez para mim. O que você me diz, Calvin? Eu sorri naquele momento, o que deve ter parecido um sorriso doentio e sinistro, mas era um sorriso mesmo assim, e respondi para a morte. Eu diria que quero viver. Se você gostou, inscreva-se no canal Narrativas de Terror. A morte é uma visitante constante, uma presença que nos guia através dos lugares mais obscuros e misteriosos. Se você sentiu a fria respiração do Calvin, deixe like e até o próximo vídeo.